E hoje é noite de Páscoa, como todos os irmãos sabem. Os irmãos estão felizes nessa Páscoa, não? Eu pergunto isso porque Deus me deu uma palavra de Páscoa, né? Essa noite. E eu queria que tu recebesse essa palavra com alegria. Mas a gente sabe que às vezes a gente vem e a gente não está feliz. Não é porque é Páscoa que obrigatoriamente todo mundo vai estar feliz. Às vezes a gente não está. Às vezes a gente está mal e está mal dentro da casa de Deus. A Bíblia diz que Ana subia todo ano à casa de Deus e todo ano ela sofria na casa de Deus. Ela não ficava feliz, ela sofria na casa de Deus. E eu cresci ouvindo muitas vezes em congressos e coisa, os pastores até com boa intenção, nos incentivando na hora do culto, dizendo: deixe seus problemas lá fora. Se concentra aqui em Deus, deixe os seus problemas lá fora. Mas eu queria te convidar nessa noite a fazer o contrário, na verdade. Traga os seus problemas aqui para dentro. Porque Deus não é um Deus que nos convida só para adorar. Mas Ele é o mesmo Deus que diz: venham a mim, vocês que estão cansados. Vocês que estão sobrecarregados. Vocês que estão com os braços sem força, com os joelhos frouxos. Vocês que já não conseguem mais, venham a mim vocês, desse jeito aí. Ele não é um Deus que nos convida só a adorar, porque Ele diz em Apocalipse: eu estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta para mim, eu entrarei e ele vai me adorar. Não, não é isso que ele diz. Ele disse: se ele abrir a porta para mim, eu entrarei e eu cearei com ele e ele ceará comigo. Eu me assentarei na mesa com ele e ele se assentará comigo. Numa linguagem de hoje, eu vou tomar um café com ele, eu vou comer um pão com ele e a gente vai conversar sobre os problemas dele. E eu vou falar com ele e ele vai falar comigo. Ele não é um Deus que nos convida só a adorar. Porque se ele nos convida só a adorar sempre, seria certo aquele pensamento diabólico de: hoje eu não estou bem, então hoje eu não vou na igreja. Hoje eu não tenho nada para oferecer. Se Deus nos convida só a adorar, esse pensamento seria correto: hoje eu estou quebrado, hoje eu não estou bem, hoje eu briguei, hoje eu estou triste, então hoje eu não vou, hoje eu não tenho nada para dar para Deus. E quem disse que Ele te chama porque você tem alguma coisa para dar? Na verdade, nós só estamos aqui porque Ele já nos deu tudo o que nós precisamos. Tudo o que Ele tinha, Ele já nos deu. Então nessa noite, ao orar para que Deus abençoe essa palavra, eu quero orar contigo pelos teus problemas, pelos teus sofrimentos, para que você possa, quem sabe, receber essa palavra com alegria, ainda que o teu dia tenha sido um dia ruim, um dia mau. Traga os seus problemas para cá. O apóstolo Pedro ensina isso, ele diz: lance sobre ele toda a ansiedade que vocês têm, porque ele vai cuidar de vocês, ele tem cuidado de vocês. Senhor nosso Deus e Pai, nessa noite nos dê a Tua graça, Senhor, para receber a Tua palavra. Nós possamos entendê-la e que ela não sirva para outra coisa que não para glorificar o Teu nome. Essa noite, mais do que nunca, é uma noite Tua e nós queremos só pensar em Ti, colocar nossos olhos em Ti e tentar entender 1% daquilo que o Senhor fez quando o Senhor saiu daquela sepultura. Eu te peço por todo o coração aflito, por toda a vida destruída, Deus, por toda pessoa que está com a sua casa em pedaços, por toda pessoa que está com dor agora no seu corpo, na hora do culto, e não consegue se concentrar. Eu peço por toda pessoa que não consegue ouvir a palavra, porque ele está preocupado, porque quando ele voltar para casa, algo mal lhe espera, um pai mau, uma mãe ruim, um esposo ruim, uma esposa ruim, filhos drogados, filhos ruins. E preocupado com as coisas lá de fora, não consegue se concentrar na Tua palavra. E porque nós estamos aqui, senão para dizer que Tu és um Deus vivo, que está vivo. Faça isso ser uma realidade, entrar no coração do Teu povo nessa noite, eu te peço. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Convido os irmãos a abrir no livro de João, o Evangelho de João. É o 4º livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 1.
João capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Depois nós vamos para o verso 14. João capítulo 1, verso 1 ao 5 e depois o verso 14. Bem, irmãos? Você está aqui também? Antes de ler, para a gente não precisar ficar parando, eu queria dizer para os irmãos que a gente vai ler essa palavra chamada verbo, e que em algumas Bíblias vai dizer a palavra. No princípio era o verbo, em outras vai dizer no princípio era a palavra. É a mesma coisa. As duas estão falando de Jesus e querem dizer que Jesus é a palavra de Deus que faz as coisas acontecerem, que traz as coisas à existência. Então Jesus é o verbo ou a palavra. Amém? E diz assim o verso 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 4 e 5, eu quero que você preste mais atenção, diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou as trevas não a compreenderam, dependendo da sua versão. Esse compreender não é as trevas não a entenderam, é compreender de abranger, de poder conter. Então as trevas não o conteram, não puderam conter ela, certo? E no verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito, Filho único do Pai. Amém, meus irmãos? Desculpa a água o tempo todo, mas vai ter que ser. Eu queria que os irmãos agora fechassem os seus olhos e ouvissem esse texto que eu vou ler. Bem curtinho. Feche seus olhos e preste atenção nessas palavras. O sábio sabe para onde vai, mas o tolo anda em trevas. Mas no fim, morre tanto um como o outro. Sendo assim, por que eu busquei ser sábio, se eu vou morrer do mesmo jeito que o tolo morre? E tudo que eu construí vai ficar para outra pessoa. Pensando nisso, eu passei a desprezar a minha vida, pois tudo que eu fiz não vai levar a lugar nenhum. Tudo é passageiro e nada faz sentido. Amém? Essa frase, se você não ouvisse ela dentro de uma igreja e visse ela pintada num muro, numa parede, quem você ia dizer que escreveu? Você ia pensar que é coisa de algum filósofo, de alguém que ficava lá filosofando, pensando na vida. Eu pensaria que é de alguém totalmente depressivo, dizendo: eu desprezo minha vida. O que adianta eu ser sábio se o burro vai morrer? Eu vou morrer do mesmo jeito que ele. O que adianta eu ser homem se o cachorro morre, eu morro igual ele? Eu pensaria que é a frase de alguém completamente depressivo, que desistiu da vida. Mas surpreendentemente estas palavras estão na Bíblia. E não foi um ímpio que disse elas, foi o rei Salomão, no livro de Eclesiastes capítulo 2. E Salomão fala essas palavras, e nós pensamos, um homem, para olhar para a sua vida e pensar isso, ele deve ter tido uma vida muito sofrida. Ele deve ter tido uma vida onde ele passou só dificuldade, porque o cara chegar no fim da vida e dizer que a vida não vale nada, que tudo que ele fez não vai levar a lugar nenhum, nada faz sentido, tudo passa, tudo acaba. Deve ter sofrido, deve ter penado um homem desse. E surpreendentemente também não. A Bíblia vai nos dizer que ele foi um rei de Israel num tempo em que havia paz, ninguém guerreou contra ele, a não ser depois que ele desobedeceu a Deus, e num tempo que havia prosperidade, um homem que nunca viu a guerra, um homem que nunca passou dificuldade, e um homem que diz assim: chegando ao fim da minha vida eu olho e vejo que tudo que eu quis, tudo que eu quis, Deus me deu a oportunidade de ter, eu fui lá e tive. Esse homem que teve essa vida perfeita, que é a vida que todos nós buscamos,
Ele chega ao fim da vida e fala essas coisas aqui. Coisas terríveis de se ouvir. Mas por que então, se ele teve uma vida tão boa, tão fácil? Porque essa amargura toda ao falar da vida. Por que falar da vida de um jeito assim? Tão deprimente de se ouvir? Porque Salomão fala isso no momento em que ele está velho. E ele está prestes a enfrentar aquela de quem nós fugimos o tempo todo. A morte. Salomão, quando era jovem, não pensava essas coisas, mas agora que ele é velho, ele avalia a sua vida e diz: tá, já fiz tudo o que eu queria, só que eu não vou durar para sempre. E a morte traz para ele um sentimento de que a própria vida não faz sentido. A morte, de uma certa forma, tira o sentido da vida na visão de Salomão. A morte é algo tão terrível que nós evitamos falar sobre ela. Quem nunca passou por isso? Experimenta o Fabiano agora chegar em casa e dizer para a Cris assim: eu queria falar contigo assim, o dia que eu morrer, ela vai dizer: pira essa boca, para de falar besteira. A gente quer fingir que não vai acontecer, que não existe, a gente evita falar da morte. Se eu perguntar aqui quem é que tem um plano médico, um plano de saúde, muitos vão dizer que tem, coisa boa ter. Deus abençoe que a gente possa ter. Mas se eu perguntar quem é que tem um plano funerário, quem é que está pagando a mensalidade para o dia que vai morrer não se incomodar? Quem é que quer pensar, eu que eu vou pagar mensalidade para o dia que eu vou morrer? Parece que eu estou com o pé na cova, daí estou lá, imagina eu indo pagar o boleto que é para o meu caixão, cara, eu não quero pensar nisso. Ninguém quer pensar na morte. A morte é algo que nós fingimos que não existe, porque é um inimigo terrível. Mas Salomão agora se vê obrigado a pensar na morte, porque ele está prestes a passar por ela. E ele sabe que não pode vencê-la. Ele sabe que não pode derrotar a morte. Ele não vai poder driblar a morte. Toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento não vai servir de nada quando chegar o dia da sua morte, porque ele disse: assim como o homem mais burro, mais tolo que existe no mundo, quando chegar o meu dia eu vou morrer do mesmo jeito que ele. E que inimigo terrível é a morte. Já parou para pensar no dia mais feliz da vida de uma pessoa quando ela se casa? Já parou para pensar no quão terríveis são as palavras de um pastor ou de um padre que vem aqui e diz: eu declaro vocês marido e mulher, mas não para sempre, até que a morte separe vocês. A gente acha muito bonito o discurso do casamento, mas o que o pastor está dizendo é que você pode ser o melhor casal do mundo. Vocês podem se amar para sempre, mas se o seu casamento não terminar por adultério, não terminar por causa de dinheiro, não terminar por causa de incompatibilidade, não terminar por causa de Bíblia, ele vai terminar por causa da morte, porque a morte dá fim a todas as coisas, e essa é a sua glória, essa é a glória do seu reino, dar fim a todas as coisas. A morte põe fim e sempre porá fim ao casal mais apaixonado. E por mais que você ame o seu companheiro, sua companheira, você não pode segurar ele com você para sempre. Um dia vai chegar em que você vai abrir a porta da sua casa e você vai estar sozinho. Porque a morte põe fim a todas as coisas. Que inimigo terrível é a morte. A morte pôs fim a todas as vantagens que nós temos na vida. Porque enquanto o homem está vivo, nós vemos claramente a diferença entre o rico e o pobre. O rico adoece, vai para o hospital Albert Einstein e faz os exames tudo na hora. E se tiver 100 pessoas precisando de um rim, de um coração, de um pulmão, eles passam ele na frente porque ele tem dinheiro e ele sai vivo. O pobre, coitado, ele pode estar com uma gripe, é capaz de ele morrer daquela gripe, porque ele fica 20 horas esperando, pega uma infecção lá onde ele está e morre. Durante a vida é clara a diferença, a desvantagem que existe entre o rico e o pobre, mas a morte põe fim a toda a vantagem, porque assim como o rico morre, o pobre também morre. Quando chega o seu dia, não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que evite, não tem quem possa fazer algo. Depois que o médico colocar a mão nele e disser: está morto, hora da morte, tal, não tem dinheiro no mundo que traga ele de volta.
Que inimigo terrível é a morte, que põe fim nas amizades mais sinceras. Porque enquanto nós somos jovens é muito bom assentar-se à mesa, como a Raíssa e a Grace e o Felipe gostam de fazer, e estarem juntos, e estarem em comunhão. Mas por mais que vocês sejam amigos fiéis um ao outro o resto da vida, vai chegar um dia em que alguém vai faltar na mesa. A morte põe fim aos almoços de domingo, onde tem o avô e a avó, onde a família é grande, onde a família dá risada. A morte põe fim a tudo isso. Que inimigo terrível é a morte. E nós só não pensamos no quanto ela é terrível porque evitamos pensar nela. Mas que inimigo cruel, desgraçado, que inimigo terrível do homem é a morte, que põe fim a tudo que o homem gosta, a tudo que ele ama, a tudo que ele tem de mais precioso. E Salomão pensa: se esse é o meu fim, de que serve a vida? A morte põe fim a qualquer homem corajoso. O maior traficante que tiver no mundo, ele pode derrotar a polícia, ele pode derrotar qualquer gangue rival, mas o dia que ele encontrar a morte, não tem nada que ele possa fazer. Não tem homem corajoso que não afrouxe as suas pernas. Quando recebe o diagnóstico do médico, e o médico lhe declara quantos meses ele ainda tem, em agosto desse ano, em dezembro desse ano, você vai estar morto. Não tem homem forte, corajoso, que não estremeça, que não chore, que não perca a vontade de viver quando tem o seu filho, a sua esposa, algum familiar seu numa mesa de cirurgia entre a vida e a morte. Não tem quem não tenha medo da morte. A morte põe fim a tudo, a todas as coisas. E essa é a sua glória. E a Bíblia nos diz que a morte entrou nesse mundo através de Adão, o primeiro homem, criado para nunca morrer, criado para nunca ver ninguém morrer. Mas quando ele desobedece a Deus, quando ele se rebela contra Deus, a Bíblia diz: e quando o pecado entra no mundo, entra com ele a morte. Mas Adão, sendo o primeiro homem e o único representante da raça humana, e a forma de onde vão sair todos os outros seres humanos, ele não mata somente a ele quando peca. Ele mata ele, mata a sua esposa e mata todos que virão depois dele, e arrasta todos com ele para a morte. E desde então, a morte entra no mundo não como coadjuvante, não como um personagem secundário, mas como um rei sobre esse mundo. E essas são palavras de Paulo, que diz que a morte não existe desde Adão, mas que a morte reina neste mundo desde Adão. A morte reina sobre os pobres, os ricos, os ateus e os crentes. Ela reina sobre as crianças e sobre os velhos, sobre os saudáveis que podem ser atropelados e sobre os doentes que estão com os dias contados. A morte reina sobre todos, a absoluta senhora de tudo. E Salomão se desespera da sua vida porque ele foi rei a vida inteira, mas agora encontrou-se com outro rei, maior do que ele não pode enfrentar, que ele não pode guerrear contra. Agora ele se vê sob o domínio de um novo rei. Um rei contra quem ele não pode lutar. A morte está chegando e Salomão se desespera da sua vida. E quem poderia nos salvar dessa morte? É claro que qualquer um diria: Deus pode. É claro que Deus pode salvar o homem dessa morte. O problema nosso é que a morte entrou no mundo através de um homem. Foi um homem que entregou o reino deste mundo nas mãos da morte. Deus entregou o reino deste mundo na mão de Adão, e foi o homem que entregou o mundo nas mãos da morte. Foi por um homem que ela entrou no mundo, e nós precisávamos de um homem que a tirasse de volta desse mundo. Não é Deus que teria que pegar e dizer: tá bom, eu vou livrar vocês da morte. Nós precisávamos de um homem, de uma pessoa igual a Adão, que tomasse o reino das mãos da morte e que tirasse ela desse mundo. E a Bíblia toda vem nos mostrando que não há homem que possa fazer isso. Porque Noé
Na sua geração foi homem justo e enfrentou um mundo inteiro de ímpios e construiu aquela arca a duras penas por centenas de anos. E venceu todos os desafios que a vida colocou diante dele, até o dia em que encontrou a morte. Quando Noé encontrou a morte, ele não conseguiu vencê-la. Moisés enfrentou sozinho o maior rei do maior império que havia no mundo, o Faraó, rei do Egito. Ele enfrentou uma nação inteira, uma nação de deuses pagãos, e ele arrancou aquele povo do Egito, humilhando o Egito, humilhando o rei do Egito. Moisés enfrentou eles cara a cara. Moisés foi um guerreiro, foi um profeta, foi um homem de Deus, que conseguiu vencer todas as coisas, até o dia que subiu o Monte Nebo, olhou para a terra prometida e morreu. E quando morreu, não houve mais nada que Moisés pudesse fazer. Não há homem que possa vencer a morte. Davi foi um grande rei. Davi, na época em que todos estavam com medo, ele, um rapazinho que não sabia lutar, ele se oferece para lutar contra o gigante Golias e sozinho enfrenta o maior guerreiro dos filisteus, que colocou um país inteiro com medo. Um guerreiro único, corajoso, que nada temia. Até o dia em que ele está velho e olha para o seu filho Salomão e diz: filho, eu estou indo pelo caminho de todos os homens agora. Até o dia em que Davi encontrou a morte, e a morte pôs fim ao maior dos guerreiros. A morte não faz separação. A morte a ninguém teme. Não há homem que possa vencer a morte. Eu perguntei para o meu filho quem é o personagem mais forte da Bíblia, e ele me disse Sansão, claro, porque ele pensou na força do braço. E eu disse para ele: meu filho, Sansão sozinho, com um pedaço de osso, ele matou 1000 homens. Eu disse para ele: meu filho, Sansão sozinho, colocou uma mão em um pilar do templo e outra mão no outro, e derrubou um templo inteiro, pôs a casa abaixo com a força do seu braço. Eu disse para ele: Sansão era extremamente forte, até o dia em que encarou a morte, e a morte pôs fim a ele, que não há homem forte que possa vencer a morte. E é isso que a Bíblia quer nos mostrar, que nós precisávamos de um homem que tirasse a morte do mundo, de um homem que a derrotasse, de um ser humano que tomasse o seu reino de volta. Mas a Bíblia toda vem nos mostrar que esse homem não existe, que não há homem que possa derrotar a morte. Até o dia em que, como nós lemos, o Filho de Deus se fez homem e veio habitar no nosso meio, cheio de graça e cheio de verdade. E o texto que nós lemos diz agora que é quando Jesus morre. Não é Jesus quem vai ter que enfrentar a morte, agora é a morte que está em maus lençóis e vai ter que enfrentá-lo, e ela não pôde enfrentá-lo, porque o texto que nós lemos diz que ele, como homem, não era só mais uma vida vagando pela terra, mas nele estava a própria vida, e a sua vida é a luz de todos os homens, e não uma luz qualquer, mas uma luz que resplandece nas trevas, e agora as trevas não podem prevalecer contra ela. Deus se fez homem, o Verbo se fez carne, como nós lemos aqui, e Deus, vendo que nenhum homem podia derrotar a morte em nosso lugar, envia seu próprio Filho na forma de homem, na forma da carne, e quando Cristo morre, ele invade o reino da morte. Mas a morte não pode fazer com ele o que fez com Sansão, o que fez com Davi, o que fez com Moisés. Porque o apóstolo Pedro diz em Atos capítulo 2, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que ele fosse detido por ela. Cristo não ressuscitou apenas porque Deus tinha um plano. Cristo não ressuscitou apenas porque Deus pensou, agora eu vou fazer uma coisa espetacular. Cristo ressuscitou simplesmente porque não era possível que a morte mantesse encarcerada a própria luz da vida
vida, a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele é a verdadeira luz. E nele se cumpre a palavra que Davi falou sobre si mesmo, mas nunca aconteceu. Porque Davi, nós temos que entender que o rei de Israel era considerado filho de Deus, porque ele é o representante de Deus. Então Davi, quando fala da sua coroação, do dia em que ele foi coroado rei, no Salmo 2, ele diz: proclamarei agora o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Ele estava falando do dia em que foi coroado e se tornou simbolicamente filho de Deus em Israel. Mas Davi continua dizendo assim: e o Senhor me disse mais: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua posse. Mas isso nunca aconteceu. Deus nunca ofereceu a Davi o controle do mundo, e Davi nunca reinou fora de Israel. Davi nunca dominou o mundo. Mas quando Cristo morre, ele entra no reino da morte. E o apóstolo Paulo nos diz que quando ele sai da sua sepultura, ele é diante do mundo declarado filho de Deus, com poder por causa da sua ressurreição dos mortos, e cumpre-se nele a palavra que diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E aquele que um dia ouviu de Satanás a tentação, dizendo: te ajoelha diante de mim e eu te darei todos os reinos da terra, esse que resistiu à tentação e disse não, agora ressurge dos mortos vitorioso, e ouve o seu pai lhe dizer do céu: agora pede-me e eu te darei todas as nações por herança e os confins da terra por tua posse. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei, hoje eu te mostrei ao mundo. Cristo foi declarado o Filho de Deus por causa da sua ressurreição dentre os mortos. E cumpriu-se nele a profecia que Davi fez, porque Davi disse: Senhor, eu sei que em ti até mesmo a minha carne repousará em segurança, pois o Senhor não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o meu corpo se corrompa. E Pedro, explicando essa passagem, diz: irmãos, permitam-me dizer que o corpo de Davi se corrompeu e está podre e sepultado no meio de nós até hoje, mas a respeito do Filho de Deus é que ele falava, porque este Jesus que morreu sob a mão de homens ímpios, que morreu para nos dar salvação, ele não foi deixado na morte, e nem o seu corpo viu a corrupção, mas ele foi ressuscitado por Deus, pois não era possível que a morte detesse aquele que é a própria vida. Isso é a Páscoa, isso é a ressurreição do Filho de Deus, e aquilo que ele fez naquele dia é algo que nós nunca vamos entender até o dia em que estivermos diante dele e dissermos: explica-nos, Senhor, explica-nos o que o Senhor fez naquela manhã de domingo. Ele venceu a morte. Quando ele aparece para João no livro de Apocalipse, ele diz: eu sou aquele que estive morto, mas que reviveu e agora vive pelos séculos dos séculos, e nas minhas mãos estão as chaves da morte. Nós não precisamos nos desesperar como Salomão diante de uma doença, diante da velhice, diante de uma coisa talvez que pareça terminal. Não precisamos nos desesperar como Salomão, porque ele estava debaixo do reino da morte, mas nós estamos debaixo do reino do Filho de Deus. Salomão foi rei, Salomão reinou até o dia em que encontrou a morte, e a morte pôs fim ao seu reinado. Mas a morte reinou até o dia em que encontrou o Filho de Deus, e o Filho de Deus pôs fim ao seu reino. A morte não reina mais, e nunca mais reinará sobre nós. Tudo bem, Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, mas o que isso muda para mim? Quero convidar os irmãos a abrir em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 21. 1 Coríntios 15, 21. Depois de João vem Atos, Romanos e depois 1 Coríntios. No capítulo 15, no verso 21. Veja que tremendo que Paulo nos ensina aqui.
1 Coríntios 15, 21. Se os irmãos não acharem ou não têm a Bíblia, pode acompanhar ali. Paulo nos diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? O que a ressurreição de Cristo muda para mim? É que a ressurreição de Jesus é a garantia da minha e da sua também. Paulo vem fazendo esse paralelo, ele diz: muitas vezes nós pensamos assim, Cristo nos representou quando Ele morreu na cruz, então meus pecados estão perdoados. E está certo, Cristo nos representava lá, então é como se nós tivéssemos sido punidos, então nós estamos perdoados. Mas nós não paramos para pensar no que Paulo diz, de que Cristo não nos representou somente quando morreu, mas que Ele nos representa também quando ressurgiu dos mortos. E que assim como nós temos nele o perdão dos nossos pecados por causa da sua morte, nós também temos a ressurreição por causa da sua vida. Por isso Paulo diz: se quando nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele pela sua morte, muito mais agora que nós somos seus amigos, nós seremos salvos por causa da sua vida. E Adão, quando morre, não morre sozinho, ele arrasta para a morte todos os que estão nele, toda a sua descendência. E o que Paulo vem nos dizer aqui é que Cristo, quando vive, quando ressuscita, também não ressuscita sozinho, mas traz vida a todos aqueles que estão com Ele. Em resumo, o verso 22, porque assim como em Adão todos morrem, também todos os que estão em Cristo viverão. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa. Por isso mesmo que você tenha tido um dia mau, fique feliz, porque Ele está vivo e você também vai viver. O próximo texto está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. Onde Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que vocês não se entristeçam com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, através de Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Amém? O que a ressurreição de Cristo muda para nós é que agora, nesta vida, a morte ainda separa, mas não pode separar para sempre. Ela não pode mais separar para sempre. Eu sei que nesta terra, nessa vida, nós ainda sofremos quando perdemos alguém, quando somos afastados de alguém, quando alguém se vai, é claro que nós sofremos. Mas Paulo faz aqui uma separação daqueles que perdem um ente querido, e ele diz: aqueles que perdem alguém, todos sofrem, mas existem os que sofrem sem esperança. E existem nós que sofremos com esperança, sabendo que se é verdade que Cristo voltou dos mortos, então também quando Ele vier nos céus, trará com Ele, Ele não virá sozinho, trará com Ele todos aqueles que se foram junto com Ele, todos os que estão em Cristo, e você vai abraçá-los de novo, você vai vê-los de novo, você vai tocá-los de novo, vai conversar com eles de novo, e dessa vez com o alívio de saber que será para toda a eternidade, nunca mais haverá separação. A ressurreição do Filho de Deus também é a ressurreição daqueles que nós amamos, não para morrerem de novo como Lázaro, mas para nunca mais morrerem. A ressurreição do Filho de Deus é a garantia de que nós veremos de novo.
Aqueles que nós perdemos e que estão em Cristo. Quando Ele vier no céu e você olhar para Ele, você não verá só Ele, mas verá também ao lado dele aqueles que dormiram nele, aqueles que morreram nele, aqueles que descansaram nele. Por isso Paulo diz que nós somos aqueles que têm esperança. Que bendita esperança é essa, de saber que a morte dói, a morte separa, mas não separa para sempre. E o último texto que eu queria ler, irmãos, está em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Do verso 6 ao verso 8. Segunda Timóteo 4, do verso 6 ao verso 8, está ali já. O apóstolo Paulo diz essas palavras quando ele sente que o seu fim está próximo e que ele está prestes a morrer. Veja o que ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Ou seja, a libação é algo que se derramava por cima do sacrifício. Ele quer dizer, Cristo foi sacrificado e agora está chegando a minha hora de ser derramado por cima dele, ou seja, de morrer. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? A morte e a ressurreição de Jesus, a vida de Jesus, traz sentido à nossa vida. Veja as palavras que nós lemos aqui. Se vocês lembrarem do que nós lemos no começo, nós temos 2 homens enfrentando a morte. Um deles teve todas as mulheres que quis, toda a riqueza que ele quis, viveu como um rei, comendo, bebendo, se divertindo, se fartando. Ele dormia na hora que queria, acordava na hora que queria e tinha tudo o que ele queria. Mas como é que ele fala da morte? Com desespero, com tristeza, deprimido porque a sua hora está chegando. Veja que diferença há nessas palavras do apóstolo Paulo. Um homem que sofreu, que apanhou, que foi apedrejado, que diz: eu passei fome, eu fui perseguido, foi preso injustamente. Um homem que sofreu, que penou na vida. Um homem que Jesus chama ele e diz: estou chamando ele para mostrar o quanto importa que ele sofra por causa do meu nome. Você tem ideia do que esse homem passou? Que Jesus chama ele dizendo: vem, estou te chamando para sofrer. Um homem que teve uma vida sofrida. Mas como ele está diante da morte? Completamente em paz, esperançoso e até mesmo na expectativa daquilo que ele vai receber quando chegar diante do Senhor. A morte, a ressurreição de Jesus, a vida de Jesus, por Ele estar vivo, a nossa vida faz sentido, porque Salomão diz o quê? Tudo que eu construí, tudo que eu trabalhei, tudo que eu me esforcei, vai ficar para os outros, e eu vou ser esquecido, eu vou morrer como morre um cachorro. Eu sou um rei, e assim como morre um cão, um porco, um pássaro, um peixe, eu vou morrer, e tudo que eu fiz vai ficar para os outros. Tudo o que eu fiz foi inútil. Se eu não tivesse feito nada, eu ia morrer da mesma forma. Mas Paulo, prestes a morrer, diz o quê? Eu não lutei em vão, eu combati um bom combate que vai ter peso lá na eternidade.
Eu não acreditei em qualquer coisa, eu não vivi por qualquer coisa, eu completei a minha carreira e essa carreira vai acabar aqui, mas a minha recompensa está na eternidade. Eu guardei a minha fé, eu não criei em algo que era mentira, e por eu não crer naquilo que é mentira, a minha vida, o meu sopro, ele vai se acabar aqui, mas ele vai continuar lá na eternidade. Quando eu fechar meus olhos aqui, estarei diante do Senhor, recebendo a minha recompensa, e ele diz: não somente eu, mas todos aqueles que também amam a sua vinda, que esperam a sua vinda, que creem no seu nome. A vida de Cristo, a sua ressurreição, dá sentido à nossa, porque aquilo que você faz aqui, dando bom testemunho, pregando o evangelho, perdoando aquele que não merecia, ajudando aquele que não merecia, isso que você faz quando você morrer, não vai se acabar. Isso vai ter um peso lá na vida eterna que Cristo conquistou para nós. As nossas obras não morrerão conosco, porque o livro de Apocalipse fala dos justos, dos santos que morreram, e ela diz: eles guardaram o seu testemunho, morreram e são bem-aventurados, porque agora eles morreram e as suas obras os acompanham. As suas obras estão subindo junto com eles. Elas não acabam aqui. As obras que Salomão fez acabaram todas aqui. Ele fechou seus olhos e acabou tudo. Foi tudo inútil, foi tudo em vão. Mas aquilo que você faz pela obra de Deus, aquilo que você faz pelo seu próximo, aquilo em que você luta contra si mesmo e você tenta viver uma vida correta, uma vida santa, aquilo que você tenta fazer para agradar a Deus, isso vai te acompanhar depois que você morrer, e você terá uma recompensa nos céus, porque Cristo está vivo e você vai encontrá-lo depois que os seus olhos se fecharem aqui nessa terra. A ressurreição de Cristo é a nossa esperança, é a nossa alegria. Ele tomou para si as chaves da morte, ele venceu o rei que dominava sobre essa terra. E se você, meu irmão, se você ainda não vive com essa certeza, com essa esperança, com essa confiança, se você, como Salomão, pensa: o que vai ser de mim o dia que os meus olhos se fecharem? O que vai ser de mim quando algo que pode acontecer com qualquer um, e se isso acontecer comigo amanhã, e mesmo que leve tempo, o que vai ser de mim quando eu deixar essa vida? Se você também não tem esperança, mas se você quer receber essa vida, se você quer sair daqui com essa alegria, com essa certeza da vida eterna, sair daqui com a alegria da Páscoa, da ressurreição do Senhor, se você quer receber essa vida, eu não tenho como te dizer outra coisa além daquilo que nós lemos. Eu podia dizer: escolha uma religião, escolha uma crença, procure fazer o bem para os outros, vê o que fica melhor para você, tente mudar, tente ser uma pessoa melhor. Mas isso é mentira, porque nós lemos que a morte veio por um homem, e a ressurreição dos mortos, ela também está somente em um homem, somente em um nome, somente um nome há que nós podemos clamar para receber a vida eterna. E se você clamar o nome do Senhor Jesus, eu não sou um papa, eu não sou uma autoridade espiritual para dizer: você está salvo. Mas a autoridade da palavra de Deus me diz: se no teu coração tu crer que Deus levantou Jesus dentre os mortos, e com a tua boca você confessar a Ele, você será salvo hoje. Você receberá a vida eterna hoje, aqui, agora, nesse momento. Não importa o que você tenha feito até hoje, não importa que vida desgraçada você tenha, se com a tua boca você confessar que Ele é o Filho de Deus, e no seu coração você crer que Deus levantou Ele dos mortos, você será salvo hoje. Amém, meus irmãos? Se você quiser receber Jesus, se você quiser fazer essa confissão, se você quiser receber essa vida, eu te convido a passar aqui à frente, no nome do Senhor Jesus. Convido também os irmãos do louvor a estarem aqui, e quero estar orando com todos os outros irmãos, mesmo aqueles
Se você quer receber Jesus, você vem até aqui à frente, fazer essa confissão. E se você já pertence a Deus, já pertence ao Senhor, eu quero te convidar a orar, no nome de Jesus.